O Unicef começou suas atividades no Ceará há 23 anos. Esta data vem atuando fortemente no combate à pobreza, à mortalidade infantil, à exploração sexual de crianças e adolescentes e nas demais campanhas e projetos voltados para a infância e adolescência em nosso Estado. Em reconhecimento ao trabalho do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Estado do Ceará, Unicef, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento da deputada Inês Arruda, deferiu a realização desta sessão solene. E para dizer o significado deste evento, com a palavra a excelentíssima senhora, deputada Inês Arruda. Senhora presidente, aqui presente, que eu saúdo nessa tarde, onde a gente se encontra, todos nós, para celebrarmos os 23 anos da Unicef aqui no nosso estado do Ceará. Excelentíssima senhora deputada Beth Rose, senhora Márcia Campos, coordenadora do COPEM, representando a secretária de Educação, Isolda Sela, senhora Ana Márcia Diógenes Paiva Lima, coordenadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, excelentíssima defensora pública Silvana Matos Feitosa, representando a defensora-geral do Estado, Andréa Coelho, senhora Lívia Arruda, ex-deputada estadual, senhor Antenor Naspolini, presidente do Instituto Estela Naspolini, senhora Célia Costa Lima, presidente da Associação das Primeiras Damas do Estado do Ceará, senhoras, senhores aqui presentes, crianças que aqui vieram dar esse brilho especial a essa comemoração de hoje. Caros amigos e amigas, a quem tenho o prazer de reencontrar e de cumprimentar em um dia tão especial, quando celebramos o aniversário de 23 anos da implantação do escritório do Unicef no Ceará. Em nosso estado, essa comemoração é datada em 11 de dezembro, dia da criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância no ano de 1946. O fundo foi criado por decisão unânime durante a primeira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. E já em seus primeiros programas, o Unicef forneceu assistência emergencial a milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Data, portanto, de extrema relevância em seu contexto inicial, pelo papel que o Unicef passaria a desempenhar em todo o mundo e em nível local, especialmente para nossas crianças e adolescentes, pois a presença desse organismo, que é certamente uma das maiores referências de credibilidade e eficiência, tem contribuído de forma definitiva para a elevação dos índices de qualidade de vida, de garantia de proteções, de suporte a um trabalho preventivo e, sobretudo, de promoção da dignidade e dos direitos dessa população em nosso Estado. O Fundo das Nações Unidas para a Infância está presente no Brasil desde 1950, quando foi instalado o primeiro escritório no Brasil em João Pessoa, na Paraíba. Desde então, vem liderando e apoiando algumas das mais importantes transformações na área da infância e da adolescência no país, cumprindo esse papel com responsabilidade e transparência em suas ações. Atualmente, o Unicef está presente em praticamente todo o território nacional, tendo um escritório em Brasília e 8 escritórios regionais sediados em Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. O trabalho das equipes do Unicef impacta diretamente e para melhor a vida das crianças, dos adolescentes e de suas famílias. Em 1988, no primeiro ano do Unicef no Ceará, o Estado apresentava um quadro onde centenas de crianças morriam por desnutrição infantil, sem que as políticas públicas fossem suficientes para dar conta da prevenção e tratamentos adequados. Desde então, e entre várias iniciativas desenvolvidas pelo Unicef, ressalta a participação decisiva de seus representantes no Ceará,
a potencializar políticas que se tornaram referências nacionais e internacionais. Em 1988, o programa Agentes de Saúde, desenvolvido e implementado pela Secretaria de Saúde com apoio do Unicef, uma política pública estratégica para chegar a cada casa e cada família, mesmo as mais distantes e de difícil acesso. Em 1991, o Ministério da Saúde adotou o programa para todos os estados nordestinos, disseminando-os posteriormente para todo o Brasil, que hoje conta com mais de 240 mil agentes comunitários de saúde. Na sequência desse trabalho, o Ceará recebeu o Prêmio Internacional Maurice Pate por ter reduzido em 34% a mortalidade infantil em 4 anos. Pela primeira vez, o prêmio não era concedido a uma pessoa, mas a um estado. Em 1998, Patrício Fuentes e Stella Naspolini propuseram a criação de um prêmio, um título ou outra forma de reconhecimento a municípios e ONGs que lutavam pelos direitos das crianças. Ali nascia o selo Unicef Município Aprovado, visando a melhorar a vida das crianças cearenses através de creches e pré-escolas de qualidade, parques infantis em praças públicas, espaços lúdicos em postos de saúde e hospitais, brinquedotecas, entre outros. Mas, apesar de todos esses inegáveis avanços que celebramos com entusiasmo, esperança e crença de que nos encontramos no caminho certo, perduram ainda grandes desafios. E é alentador saber que o Unicef permanece forte como parceiro de nossa sociedade na busca por alternativas viáveis, sustentáveis e que tenham sempre como pressuposto a garantia dos direitos desta população que mais fortemente sofre os impactos das desigualdades. Contemporaneamente, a sociedade tem se dado conta da necessidade de um olhar mais sensível aos adolescentes, que por vezes são relegados a uma posição de temporalidade entre a fase infantil e a fase adulta, sendo caricaturados como aborrecentes, problemáticos, chatos, enfim. Neste ano de 2011, o relatório Situação Mundial da Infância, publicado pelo Unicef desde 1980, traz a adolescência como foco de análise em razão da importância e da urgência do tema. Do relatório, gostaria de ressaltar em especial seu 3º capítulo, que trata do impacto de questões emergentes na adolescência, argumentando que investir no desenvolvimento dos adolescentes torna-se ainda mais urgente ao considerarmos que a essa geração caberá encontrar soluções para os desafios da contemporaneidade, como a crise financeira mundial, o desemprego estrutural, a mudança climática que gera degradação ambiental, a urbanização e imigração, o envelhecimento das sociedades, a pandemia do HIV/AIDS. O Brasil possui atualmente uma população de 191 milhões de pessoas, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos de idade, e 11% da população possui entre 12 e 17 anos, uma população de mais de 21 milhões de adolescentes. Constituem, portanto, dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial. Investir no desenvolvimento dos adolescentes é disponibilizar ferramentas para que encarem com segurança e discernimento os desafios do seu tempo. Alguns dados apresentados no relatório, especialmente, chamam nossa atenção. Faltam dados sobre a adolescência em comparação com as estatísticas disponíveis sobre a primeira infância. A população adolescente dobrou desde 1950 e, atualmente, 88% dos adolescentes vivem nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Adolescentes vivendo em áreas urbanas. Este percentual subirá dos 50% em 2009 para 70% até 2050. Quanto à saúde sexual e reprodutiva, as meninas são mais vulneráveis do que os meninos. A gravidez na adolescência é um fenômeno que pouco se alterou na última década, tendo inclusive aumentado nos anos mais recentes para a faixa etária de 10 a 14 anos. As complicações relacionadas à gravidez e ao parto estão entre as principais causas de morte de meninas adolescentes de 15 a 19 anos.
A transição da educação primária para a educação secundária ainda é um grande desafio no mundo. No Brasil, 1 em cada 7 adolescentes está fora da escola. E o que mais impacta é que menos da metade dos adolescentes de 14 a 17 anos que declaram frequentar a escola estão no ensino médio. Em 2009, 14,2% dos adolescentes entre 12 e 17 anos estudavam e trabalhavam, a maioria meninos. Quanto aos direitos e garantias, as principais ameaças aos adolescentes são a exploração no trabalho. 2,1 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos são explorados. A violência e o abuso sexual e os conflitos com sistemas de justiça criminal. São 16.940 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Um dado assustador. Entre 1998 e 2008, 81 mil adolescentes brasileiros entre 15 e 19 anos de idade foram assassinados. As vítimas mais frequentes de homicídio são adolescentes, meninos, afrodescendentes, geralmente fora da escola, que vivem em comunidades populares de grandes centros urbanos. No Ceará, 19,1% dos homicídios referem-se a adolescentes. 13 milhões de crianças e adolescentes vivem no semiárido brasileiro, onde a população de 12 a 17 anos soma cerca de 5 milhões de pessoas. No Nordeste, o percentual de adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola chega a 16%, e o percentual da população de 12 a 17 anos não alfabetizada é quase o dobro da média nacional. Enfim, são ainda muitos esses desafios a nos provocar. E o relatório ratifica que os contextos de desigualdades, de falta de oportunidades, sobretudo educacionais e de formação profissional, estão entre as maiores fragilidades desse segmento. Apesar de os adolescentes serem considerados por muitos como ameaça, na prática, somente uma pequena parcela desenvolve hábitos negativos, como abuso de drogas e envolvimento com a criminalidade. A grande maioria desses jovens avança com a idade adulta pacificamente, para a idade adulta pacificamente. E nos casos de violência, são muito mais frequentemente vítimas do que autores. Vivemos, assim, o desafio e o momento de focar ações e oportunidades para esse segmento. Nesse dia de celebrações, internamente pactuemos, cada um, com a continuidade do compromisso, do trabalho, da ação concreta, do respeito intransigente aos seus direitos. E externamente, continuemos a unir forças, poder público, sociedade civil, universidades, organismos internacionais, para superar a visão estereotipada, por vezes preconceituosa, da infância, da adolescência e de seus mecanismos de proteção, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E possamos contribuir para a construção de espaços legítimos para esse segmento, que é o presente de nossa sociedade e a perspectiva de um futuro socialmente mais justo. Muito obrigada.